Boa noite, Rita Santana, Rita, outra Rita, Aline, Simone, Gisele, Jandira. Sejam bem-vindos à nossa última live dos 22 dias com Santa Rita. Boa noite, Doris, boa noite, Rita, Cíntia, boa noite, Cileide, Júlia, boa noite. Minha gente, hoje é a nossa última live. Amanhã, por motivos de viagem, não vou conseguir fazer a live, então ela já está gravada. E deixa eu até ver aqui que horário que ela está disponível a partir de amanhã. E aí vocês já sabem que horário vocês podem programada. A partir, deixa eu ver aqui, não aparece. Mas eu acho que é a partir das 8 da manhã. Isso, 8 da manhã. Então amanhã, a partir das 8 da manhã, boa noite, padre, já chamo o senhor. Amanhã, a partir das 8 da manhã, o nosso momento de oração dos 22 dias com Santa Rita já vai estar disponível no canal Amada Ritinha, no YouTube, só no YouTube, tá? Então vai ter lá a oração da coroa de Santa Rita, para a gente concluir esses 22 dias com a oração que é tão importante para nós, da coroa de Santa Rita. E antes de chamarmos o padre Luiz Erlim, que é o nosso convidado de hoje, que gentilmente aceitou esse convite, eu quero convidar vocês a fazer o segundo dia do Tríduo a Santa Rita, que está na página, vamos ver aqui, está na página 146 do meu livro de Novenas a Santa Rita. É um tríduo, a oração é bem curtinha. Essa oração também já está no feed desde manhã do Instagram, desde meio-dia, se não me engano, do Instagram. Então, se você quiser ver, tá lá, tá bom? Ela é rápida de fazer e o objetivo é que a gente se prepare, né, para a festa de Santa Rita, que é quinta-feira, dia 22. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E hoje, em especial, pela avó do Márcio, que sempre participa aqui com a gente. Ela está bem adoentada, está aguardando uma vaga no hospital, porque está com pneumonia, uma vaga aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo está bem difícil mesmo. E a Cris também, né, que não recebeu uma notícia muito boa da ressonância dela. Mas, né, às vezes a gente se preocupa mais do que devia com uma situação. Então, que o médico consiga, a médica, né, que consiga tranquilizar o coração da Cris e que em breve a avó Alice consiga uma vaga no hospital para tratar essa pneumonia. Vamos rezar então? Santa Rita, tivestes uma vida marcada pela dor e pelo sofrimento, mas também pelo amor e pela entrega total a Deus de todos os impossíveis. Pedimos que nos ensine a encontrar a paz e a alegria no meio das tribulações, como dos nossos colegas que hoje apresentamos as orações, e crer que para Ele nada é impossível, mesmo que os homens nos digam o contrário. Que vosso exemplo nos ensine que somente Deus pode colocar uma vírgula onde o homem colocou o ponto final. Oração. Santa Rita, rogai por nós, para que sejamos fortalecidos na fé e na esperança, e para que possamos encontrar a paz em meio às dificuldades. Mesmo diante das portas fechadas, nas respostas negativas, das notícias mais desesperadoras, está a nos guiar e segurar pela mão em todos os momentos. E aqui a sugestão que eu deixo é que vocês façam um terço dedicado a Santa Rita. Hoje eu ganhei um terço bem bonito da minha fisioterapeuta. Ela esteve em Aparecida e ela comprou um terço e eu não tinha visto o entremeio de quem era, né? E era de Santa Rita, não podia ser diferente. Deixa eu chamar o padre Luiz Erlim. E a gente já começa a nossa live. Esperando o padre Luiz Erlim aceitar o convite. Boa noite. Boa noite, Kátia. Tudo bem? Prazer imenso estar com você. E também com todo esse pessoal que venera, que é devotado a Santa Rita. Louvado seja Deus. Prazer imenso. Amém. Padre, conta para mim. O senhor, para quem não sabe, Padre Luiz Erlim, ele é paranaense, como assim, eu me considero paranaense, que me criei. Da onde o senhor é, padre? Eu sou natural do norte do Paraná. Eu sou bem pé vermelho mesmo. Pé vermelho. Sou lá de Cambé, De Cambé, pertinho de Londrina.
ali na região, naquela região ali mesmo, também muito próximo de Londrina, dá uns 10 minutos de Londrina, do centro de Londrina ao centro de Cambé praticamente. São duas cidades emendadas. Eu saí de Cambé muito tempo atrás, com 15 anos, para entrar no seminário, e estou fora de Cambé desde esse tempo, né? Hoje eu moro em São Paulo já há um bom tempo, desde a ordenação praticamente. Já faz mais de 20 anos que eu moro em São Paulo e trabalho na editora Ave Maria, que é bastante conhecida, né? Acredito que muita gente que está acompanhando essa live já tem ouvido falar da editora Ave Maria. Tem uma Bíblia da Ave Maria na sua casa, porque foi a primeira Bíblia católica publicada no Brasil há mais de 60 anos, né? E é autor de É, vários livros, né? então, eu tenho uma porção de livros publicados, em torno de 30 livros, entre livros de espiritualidade, acadêmicos, e também livros infantos juvenis, né? Mas isso a gente pode conversar bastante Com depois. certeza. Padre, eu queria até falar dos livros aqui. Eu fiz o Aquarela na Divina Misericórdia, com esse livro aqui, que é da autoria do Padre Luiz Erlim. Esse daí foi o E, último livro que eu e eu lancei. achei interessantíssima a sua abordagem, né? E uma forma fácil, né? Uma forma gostosa de todos os dias. Muitas pessoas reclamam que não tem a disciplina da oração. Porque às É, vezes, quando elas já pensam, que nem um exercício de academia, já pensam assim, eu vou malhar 1h30, né? E às vezes, quando a pessoa não tem a disciplina da leitura, a disciplina da oração, aquele momento, eu achei muito interessante porque é uma forma de se dar o primeiro passo. No momento, eu estou fazendo as duas leituras. Esse, que é os o 50 dias. 50 dias, e os 9 meses com a Maria. Olha E é só, interessante, está bem acompanhada, hein? Padre, que são duas Marias. São, né? Aqui é uma menina, Uma menina de 14 anos. E sabe que eu não tinha pensado nisso, é é, verdade. e aqui é a Aqui é a mãe, é uma maturidade, mulher né? que começa a ser a mãe de todos, Nossa, que bonita a tua né? reflexão. Começa a É, cair a ficha dela que ela não era só a mãe de é Jesus, verdade, é que ela é verdade. a mãe de todos. E aí o carinho que ela fala de cada apóstolo, né? É, Assim, por que suas legal, que palavras, né? Mas legal. assim, ó, arrepio só É. de, E ela de também na pensar. maturidade já de ter vivenciado com o Espírito tanto tempo e se deixando moldar nesse Espírito, né? De fato, eu não tinha parado para pensar nisso. Ela ali, ela está descobrindo o mistério de Deus, né, no 9 meses com Maria. E nos 50 dias no cenáculo com Maria, de fato, ela já está formada, né? Ela é uma mestra, ela é uma doutora no Espírito Santo, por isso ela pode ensinar a igreja. E essa questão da maternidade também, eu acho que eu não tinha pensado também. Ela já sabia ser mãe, né? Sim. Ela já sabia ser mãe e Jesus já tinha confiado essa mulher ao discípulo João, discípulo amado aos pés da cruz. Muito obrigado por essa leitura desse livro, dos dois E livros, né? acho que como mãe, né, a gente vai se transformando, né? A gente é uma pessoa antes de ser mãe, aí eu tive 2 filhos, o primeiro filho dele se transforma, e aí vem o segundo filho, se transforma mais ainda, porque um filho é diferente do outro, completamente diferente do outro, é outro desafio. A vida também vai mudando, então a Kátia, de 15 anos, é totalmente diferente da Kátia de 51, Que né? interessante. Exatamente aqui, né? A Claro, Maria lá dos claro. 14 é totalmente diferente da Maria do Cenáculo, mas assim, eu tô muito. É muito interessante fazer esse paralelo da Maria menina com a Maria já, como diz o senhor, doutora, né? Já. Certo, certo. Essa forma de escrita eu tenho por mim que de fato ela é bastante eficaz. Escrever na primeira pessoa, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de escrever muitas narrativas. E o meu viés literário, ele passa pela prosa. Uhum. E eu poder exercitar ou colocar isso para fora de uma maneira evangelizadora, de fato faz o meu coração encher de alegria, né? Então, quase tudo que eu escrevo, ele é permeado aí de poesia, porque a poesia também faz parte da minha essência. Desde a minha adolescência, minha infância, eu bebia muita poesia, né? E o fato de eu poder exercer meu ministério numa editora e ser autor, poder escrever, faz com que o meu ministério adquira um sentido pleno mesmo da palavra de realização.
E a minha escrita, ela passa nessa vertente de imaginar o protagonista, né? Os seus sentimentos, os seus receios, os seus medos, suas inseguranças, e poder transcrever isso de uma maneira muito simples para que o mesmo sentimento que eu tive de aproximação com aquele que narra a história, que ele possa também ser percebido para quem está lendo, né? E acredito que eu consiga fazer isso porque, da mesma forma como você disse, as pessoas quando me encontram, dizem assim, nossa, eu pareço que não leio o livro do senhor, parece que eu estou Exatamente. escutando o livro, Uhum. parece que eu estou escutando a história, então isso me deixa bastante feliz. E ela tem a vida de Nossa Senhora também tem semelhanças com Santa Rita, né? É, E aí, Santa Rita também foi uma menina, se casou muito nova também, assumiu a obrigação, né, do matrimônio com os dois filhos, depois perdeu o marido, perdeu os dois filhos, né? Também passou pelo pelo sofrimento dessa perda, sofrimento, é. né? E depois a dificuldade da vida religiosa. E aí ontem o padre Abimar comentou, né? Eu pedi para ele me dizer uma característica de Santa Rita numa das fases dela que ele mais gostava, e ele dizia que ele não conseguia separar, porque Rita é uma somatória Hum, das 5 hum, fases, assim hum, como Nossa Senhora, né? A gente não consegue separar, porque no fundo somos todos, né? é, É uma somatória. E eu acho muito bonito isso. Principalmente, acho que toca muito, Santa Rita toca muito as mulheres, porque a vida dela é muito semelhante com a maioria de hum, nós mulheres, né? Então hum. a gente se identifica. É uma pessoa devotada, né? Ela passa pelo momento de solidão, pela tempestade da vida, mas ela não, ela, claro, supostamente se desesperou, mas ela não perde o foco. Acho que isso que é bonito, né? Ela sabe para onde a fé conduz. Então ela olha para frente, ela olha para o centro, para onde está aquele que a chamou a desenvolver essa missão. E também, nesse caso, é muito semelhante à Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, se ela tivesse sentado na primeira dificuldade e desistido ali, talvez esse mistério da salvação não estivesse nos movendo hoje na fé como está nesse exato momento, a gente falando sobre Exatamente. ela, sobre a nossa fé, sobre a salvação. E ela nos deixa um exemplo, né? Como o senhor fala, eu sempre brinco que na vida de Santa Rita não foi assim. A Madre Superiora bateu na porta da casa dela e disse assim: vem lá fazer parte da nossa ordem, as portas estão abertas, estamos ansiosos para recebê-la. Na vida real foi bem diferente, né? E se Hum. ela ficasse sentada de braço cruzado, não tinha entrado nunca no convento, né? O É, desafio dela foi muito grande de pacificar aquelas famílias envolvidas na morte do marido. Como o senhor falou, né? É aquela coisa do tomar as rédeas com a hum. confiança em Deus, com o olhar em Deus. E acho que é isso que está nos faltando É, hoje. é, Eu sinto isso de minha parte mesmo, né? Numa autocrítica e também ao observar o que as pessoas me mandam mensagens. O senhor também deve receber muita mensagem quando encontra as pessoas às vezes, ontem nós estávamos comentando sobre isso, que as pessoas elas querem as rosas, mas elas não querem passar pelos hum, hum. espinhos, né? Nós estamos É. numa sociedade que quer tudo muito fácil, sem passar pelo dia a dia, que faz parte do crescimento, né, padre? E às vezes essa questão a gente senta esperando um sinal, né? Uhum. Mas a gente espera um sinal que seja da forma como nós estamos esperando e almejando. Mas Deus, ele se comunica com a gente de muitas formas, e inclusive através também das nossas decepções, através daquilo que nos faz quebrar a cara, entre aspas, né? Se a gente aprendesse também com as nossas derrotas, com aquilo que acontece com a nossa vida e que talvez não seja do nosso agrado, a gente vai perceber que também naquilo que foi perda, entre aspas, Deus está indicando um caminho, né? Santa Rita, se ela tivesse esperado um sinal, talvez ela não, ela estaria esperando esse sinal até hoje, né? Mas o sinal está ali diante dela, a própria força que motiva essa mulher a se deslocar do lugar onde ela está e fazer o que fez, essa força já é um sinal, né? Então, mais do que a gente sentar e esperar, vamos ver o que Deus vai falar, vamos discernir, tudo isso é importante. Mas se dentro de mim tem uma força que me impulsiona para frente, que me indica um lugar, que me indica um caminho, isso já é um sinal, né? Se levante,
e vai em direção daquilo que o teu coração aponta. E, e eu percebo também que Deus tem uma forma de se comunicar com a gente de maneiras muito diversas. E às vezes a gente fica no tradicional, né? Que a gente vai ter um anjo ou alguma coisa, um sinal miraculoso, que venha uma luz que diga, não, não. Deus fala com a gente no cotidiano, talvez fale com a gente por uma palavra que um amigo nos disse, por uma ligação, uma mensagem que a gente recebe inclusive no Sim. direct, né? Quem sabe Deus está se utilizando disso para me dizer alguma coisa. Então eu preciso estar muito atento ao querer de Deus na minha existência. E aí claro, eu remeto a São José, eu remeto a Nossa Senhora, a própria Santa Rita e tantos outros santos que tinham o coração voltado para a contemplação, mas os olhos e o coração também muito atentos àquilo que Deus está dizendo no cotidiano, né? Porque o cotidiano não é desprezível. O cotidiano é onde a nossa vida acontece, onde a nossa experiência de Deus se realiza e onde a gente também mostra para o mundo a fé que nós temos, né? É no cotidiano. Então, no próprio cotidiano, Deus nos fala. E o nosso testemunho fica, né? Eu estava pensando outro paralelo que eu faço de Santa Rita com Nossa Senhora. Claro que Nossa Senhora está acima, né? A nossa mãe. Por o silêncio de Maria e o silêncio de Santa Rita. Porque Santa Rita não deixou nada escrito sobre dela, de próprio punho. O que nós sabemos foram coisas que as pessoas falaram sobre ela, né? Da mesma forma, Nossa Senhora, né? O que sabemos é o que foi escrito sobre ela, né? Ah, ah. E aí, e é nesse silêncio que se faz o maior testemunho delas, porque ecoou, a vida delas ecoou na vida de outras pessoas que quiseram falar sobre elas, né? Elas não precisaram escrever nada. E aí eu sou uma pessoa que falo bastante, a gente é jornalista, né, padre? O jornalista gosta É de falar. verdade. Então eu gosto de falar e escrever bastante, mas às vezes eu fico pensando assim, preciso do silêncio de Maria, preciso do silêncio de Santa Rita, né? Eu tento aprender com o silêncio dela. É, mas não é um silêncio estéril, né? Isso que é importante dizer. É um silêncio oblativo internamente, né? Não é um silêncio que simplesmente silencia, um silêncio de morte, mas é um silêncio de busca de vida. É um silêncio que clama para que naquele vazio a voz de Deus possa ecoar, né? E é esse o diferencial do silêncio de Maria, o silêncio de José, o silêncio de Santa Rita e também o silêncio que nós devemos almejar. Porque no silêncio, nesse caso, eu tento domar o meu ser para que eu consiga perceber, mesmo no tumulto do mundo, uma voz muito clara direcionando a minha existência, direcionando o meu viver. Então, o silêncio ele é importante justamente por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso transformar o silêncio em regra de vida, sobretudo no mundo que eu vivo hoje, porque se a gente se calar, quem falará, né? Exatamente. Então a gente precisa falar, mas a gente precisa estar nutrido, e essa nutrição espiritual, ela vem dessa experiência do silêncio. Mas após o silêncio é preciso falar, é preciso gritar, é preciso escrever, é preciso postar, é preciso contestar, Se né? fazer De modo presente. especial nas redes sociais, né? Padre, qual foi o seu primeiro livro escrito? Meu primeiro, eu acho que vou dizer o seguinte, o primeiro livro que eu li, primeiro antes, né? Sabe que o primeiro livro que eu li, eu estava ainda sendo alfabetizado. Olha, E eu fui na biblioteca da escolinha, era uma escolinha rural, e eu peguei um livrinho que era, na verdade, um livro até grande assim. Era um livro como se fosse um gibi, era uma coleção. E o livro que eu peguei era A Vida de Santa Rita. jura, Tinha padre? imagem, juro por Deus. Tinha a imagem de Santa Rita com a rosa, os Agora que eu cravos, fiquei assim. muito curiosa desse Então, livrinho. é um livro de. Eu vou tentar procurar na internet e depois eu te passo se eu conseguir. Eu me lembro da capa dele até hoje. Era um livro todo em quadrinhos com a vida de Santa Rita. E eu lembro que eu fiquei muito impactado ainda quando era criança, porque eu não tinha ouvido falar de Santa Rita.
tinha ouvido falar, sim, minha mãe, Santa Rita, rogai por nós, mas aquela coisa de você ler a vida de um santo foi a primeira santa que eu acabei lendo no meu primeiro livro, então tem toda uma experiência de vida aí por trás, sobretudo para mim que escrevo, né? Então, agora o meu primeiro livro, na verdade, ele é um livro de coletânea de poesias. Eu participei de um concurso lá em Curitiba, mas era um concurso nacional, que chamava Coleção Drummond de Andrade. E aí eles selecionaram 10 autores no Brasil. Eu era jovem ainda, né? Já era padre? Estava estudando. Não, não era ainda, não era padre. Eu aí fui selecionado e eles fizeram uma antologia com alguns autores. E aí eu entrei nesse livro, né? E o livro está por aqui. Então, esse daí foi o meu primeiro livro escrito. Depois eu escrevi já como padre. Teve outro livro de poesia também que eu entrei, que fez parte. Aí já foi de São José dos Pinhais. Eles fizeram também um concurso de poesia e eu acabei ganhando e entrei nesse livro. Mas o primeiro livro que eu escrevi depois de padre foi um livro pela editora Palavra e Prece, que eu acredito que nem exista mais a Palavra e Prece hoje, que é Dores de Maria, Dores de Toda Mãe. Esse livro, depois eu trouxe ele para Ave Maria. Dores de Maria, Dores de Toda Mãe é um pouco disso que a gente está falando, né? É tanto Maria como mãe sofrendo as suas dores, como Rita também, né? Como mãe e as suas dores, e todas as mães com as suas dores também. E o 9 meses com Maria, o senhor teve assim essa ideia, eu achei. Inclusive, eu fiz um livro 12 meses com Santa Rita, inspirado na sua ideia do 9 meses com Maria. É, Mas eu sei que o 9 meses tem a ver com o gestar, né? O 9 meses da gestação. Mas quem pensa que é só a pessoa que quer engravidar, já me perguntaram isso. Ah, o livro Nove tá. Meses com Maria é só a pessoa que quer engravidar ou a pessoa, né? Não, eu acho assim, claro, a pessoa que quer engravidar é um bom livro, mas eu acho que é para todo mundo. É, a intenção do livro, quando eu escrevi, era para que a gente fizesse a experiência de gestar Jesus na alma, né? Essa é a. Inclusive, eu escrevo isso na apresentação do livro. Então, é caminhar com Maria durante 9 meses, sabendo que é uma narrativa escrita na primeira pessoa. Ela vai nos ensinando como mulher, como ser humano, a fazer uma experiência de Deus a tal ponto de Deus residir verdadeiramente em nós, independentemente das nossas fragilidades. E ele se sentir confortável também dentro de nós, né? Mas a gente precisa estar confortável com ele também, tendo a liberdade de morar naquilo que somos. Então, o livro 9 Meses com Maria ele nasceu com essa intenção, mas depois já começaram a aparecer vários relatos Sim. de mulheres, de casais que conseguiram engravidar, e o livro acabou ganhando uma certa notoriedade nesse nicho. Mas também muita gente faz a novena, experimenta graças e milagres de formas muito diferentes, de formas surpreendentes, vamos assim dizer. Mas acredito que o grande milagre que esse livro faça, ele não é tanto a realização de graças ou a liberação de graças pelas mãos de Nossa Senhora. Eu acredito que seja uma experiência de intimidade com Nossa Senhora. Isso ninguém tira de nós, né? Porque o que eu tenho visto são pessoas que se aproximaram de Nossa Senhora depois da leitura do 9 Meses com Maria, não como aquela mulher que está num pedestal por ter sido a mãe do Salvador, mas aquela mãe que está ali me afagando, me segurando quando eu mais preciso dela. E eu poder me confiar a essa mulher, porque eu sei que ela passou, eu sei que ela sofreu muitas situações parecidas com o que eu também estou enfrentando. E isso faz com que a experiência, a nossa relação com Nossa Senhora, ela acabe sendo moldada também, graças a essa leitura. Então, o livro ele nasceu com esse intuito, e eu já disse isso muitas outras vezes. Eu agradeço imensamente a minha mãe, que me inspirou na escrita desse livro.
Esse livro não teria nascido se não fosse ela. Então, minha mãe, ela tinha essa devoção dos 9 meses, ela fazia uma oração todos os dias, do dia 25 de março até o dia 25 de dezembro. E essa oração, ela fazia com que minha mãe acabasse rezando pela gestação espiritual dos seus filhos, né? Eu, meus 3 irmãos, pela gestação das minhas cunhadas, dos meus sobrinhos, que eram netos da minha mãe, que são netos. Então, isso eu achei muito bonito. Então, a intenção também é que, acompanhando Nossa Senhora na sua gestação, eu também faço o compromisso de gestar Jesus na minha alma, mas também depositar no ventre de Maria aquela graça que eu preciso, que eu desejo alcançar, aquele impossível, né? Colocar no ventre de Maria para que ela possa gestar também como uma gestação mesmo. E a graça, ela não é um milagre que se dá no estalar de dedo, a graça é um processo. Assim como o progresso espiritual também é um processo, né? Assim como a conversão é um processo. Então, eu acredito que as pessoas que são devotas de Santa Rita, quando pedem o impossível, e Deus é o Deus do impossível, e isso foi revelado inclusive a Nossa Senhora, a Mãe de Deus, você faz a sua parte, que o impossível vai acontecendo não no nosso tempo. O impossível ele não vai acontecer de uma hora para outra. Ele pode nos surpreender, sim, mas o impossível ele vai se construindo através de sinais, através de pequenos gestos, de pequenas graças. Então, o nosso edifício espiritual ele vai crescendo, né? E o nosso impossível vai se tornando realidade. E é uma abordagem bem interessante. E o senhor demorou para fazer esse livro? Quanto tempo foi? Esse livro eu demorei um bocado, eu não costumo demorar, porque para mim era muita novidade, né? Eu estava escrevendo segundo o coração de uma mulher que viveu há 2.000 anos atrás, uma menina, 14 anos, que recebe a missão de gerar o Salvador. Então eu precisei de muita oração para escrever esse livro, mas também muita pesquisa. Eu precisava escrever com uma certa é, particularidade para que a pessoa não, lendo, não dissesse, não, não é assim, né? Eu queria escrever com verdade. Com o pé na Então, eu precisei, realidade, né? isso, eu precisei pesquisar, inclusive, a questão da vida cultural, da vida climática, né? O clima naquela região, nesse período, a questão geográfica, a questão religiosa. Então, eu pesquisei muito para escrever. E sabe que pesquisa é com a gente mesmo, né, Kátia? Sim. Para poder ali fincar o pé e dizer, não, é aqui mesmo, é dessa forma mesmo. Então, eu demorei por isso, para poder escrever. Assim, as pessoas que leem o livro falam assim, nossa, mas é igualzinho quando o senhor narra a questão da Terra Santa, né? Eu falei, nossa, eu não conheço a Terra Santa, gente. Então eu escrevi assim com base no que eu pesquisei mesmo, né? Então eu não conhecia ainda. Vou conhecer se Deus quiser, mas é fruto de pesquisa e de muita oração. E uma coisa também interessante que esse livro tem proporcionado para mim, eu tenho me aproximado de São José. Ah, que legal. Também, né? Sim, Também. E São José, ele é apaixonante, né? Eu não sim, sei se sim. você. O 3 meses que São José você chegou a Não, conhecer? eu sei que o senhor tem, mas esse eu não comecei, não tenho ainda. Esse daqui, ele. Claro, ele nasceu depois dos 9 meses com Maria, como uma continuidade da obra, Eu mas imaginei os. que ele tinha sido assim, a continuidade. Quando eu li, eu pensei assim, Ah, então 3 meses com o José veio daqui. Porque assim, a gente fica com aquela vontade, isso, né, de isso, saber isso, isso. mais, né? O É. spin-off do livro. Então, aí as pessoas pediam a continuação da obra, sobretudo porque durante 9 meses as pessoas, como você disse no começo dessa live, da nossa conversa, a pessoa ela cria um método de oração, de espiritualidade, e de alguma forma a base desse diálogo com Deus ou com o sagrado, ela passa pelo livro, passa por aquela leitura. Então chega no final, a pessoa está acostumada naquele ritmo, aí ela fala, e agora, né? Como é que eu vou rezar? Como é que eu vou conversar com Deus? E aí pediam a continuação da obra. Então, aí surgiu 3 meses com São José.
A intenção foi que 3 meses de São José começasse no dia 19 de março até o dia 19 de março, não, de dezembro, até o dia 19 de março, coroando a festa de São José. Em 3 meses eu escrevi 30 anos da Sagrada Família. Então, o 9 meses ele é diário ali, né? Ele vai Uhum. acompanhando como se fosse um diário. Os 3 meses de São José são etapas da vida. Então, ele vai perpassando sobre a história da Sagrada Família, também relatando o cotidiano, né? O cotidiano de 3 corações que se unem num desejo de fazerem tudo à vontade de Deus: o Imaculado Coração de Maria, o Sagrado Coração de Jesus e o Castíssimo Coração de São José. Então o livro nasceu com esse propósito, de ser uma continuidade da obra. Mas aí veio o ano de São José e a obra ganhou uma força Sim, muito grande, né? verdade. Porque não tinha tanto material escrito em português sobre São José, e o livro acabou virando uma referência, e o livro ele cortou o umbilical, vamos dizer assim, cortou o cordão umbilical do 9 meses com Maria. Ele tem a unidade ainda, mas o livro ele ganhou autonomia, vamos assim dizer. Então tem gente que fez já o 3 meses com São José e ainda não fez o 9 meses com Maria. Isso é bastante curioso. Graças ao Papa Francisco, Graças que ao Papa Francisco. instituiu o ano de São José. E é interessante como ele realmente as pessoas passaram a prestar mais atenção na figura de São José, Verdade, né? verdade. E sabe uma coisa que eu fiquei muito feliz? É, E eu achei que foi pura providência de Deus, né? A última frase do livro diz assim: e seja feliz na certeza que sua história está gravada no coração do Pai. O coração do Pai era justamente o nome da exortação que o Papa fez com relação a São José, no coração do Pai. Então eu fiquei muito surpreso também em essas que não são coincidências, né? Mas é a providência de Deus dizendo alguma coisa. E, e assim, São José ele tem uma força muito grande, sobretudo naquilo que diz respeito ao silêncio que a gente acabou de falar, mas sobretudo nessa questão do cuidado com o outro, né? E esse cuidado que não é um cuidado que bate tambor, que chama atenção, mas é um cuidado ali de puro amor, de doação plena. E como a gente precisaria aprender também com São José a viver isso no seio das nossas famílias, nas nossas relações. E nós somos convidados também a fazer essa experiência, né? Que é também a mesma experiência que fez Santa Rita de Cássia, né? Tanto no seio familiar quanto no seio religioso, naquela comunidade, com aquelas irmãs que ela convivia. Exatamente. E padre, como surgiu essa parceria com o Maurício de Souza, a turma da Ah, legal, Mônica? legal. Então, a parceria antiga da editora, na verdade. A editora Ave Maria, ela tem uma parceria desde a década de 60 com Maurício de Souza. Teve aí a questão, o episódio da ditadura militar aqui no Brasil, e o Maurício de Souza, de alguma forma, acabou perdendo emprego no jornal que ele escrevia, que ele fazia lá seus desenhos. E aí ele procurou emprego em jornais paroquiais, que era muito comum naquela época. Cada paróquia ou cada diocese tinha ali o seu jornal. E ele acabou sendo atraído para a revista Ave Maria. A revista Ave Maria era uma revista muito conceituada na época. Acredito que naquela época da década de 60 era a revista católica mais lida e mais assinada do Brasil. E aí ele começou a ilustrar a página infantil. São 2 páginas. Ele começou a ilustrar aquela página com os desenhos dele. A Mônica não existia ainda, para você ter uma ideia, né? Eram o Bidu e alguns outros personagens que ele começou a desenvolver ali. E aí, na década de 70, em 1973, ele ainda estava nessa parceria com a editora Ave Maria, e surgiu a possibilidade de escrever um livro de catecismo, que é Jesus é o Nosso Amigo, que é um livrinho pequenininho, assim, Sim, acho que eu de lembro dele. bolso. E esse livro acabou se tornando uma referência. É o livro mais vendido da editora Ave Maria e também do Maurício de Souza, de todos os tempos. E depois, quando eu entrei, né, na editora,
existia o desejo de voltar a escrever com o Maurício, de voltar a publicar com o Maurício, inclusive por insistência da própria equipe do Maurício de Souza. Então nós tivemos a oportunidade de conversarmos e aí surgiu a ideia, aí eu lancei o primeiro livrinho, que foi um livrinho de bolso, que foi Jesus nos ensina a viver. Eu Acho lembro que desse livrinho. esse daqui então nós escrevemos já há um bom tempo atrás. Depois desse livro vem um outro clássico, que foi a minha primeira Bíblia com a Turma da Mônica. Sim. Esse daí hoje acabou praticamente quase passando o primeiro, né, que era aquele da década de 70. Esse livro acabou se tornando uma referência também. Ele tem mais de 10 anos de publicação e é um livro que foi adotado em muitos colégios. E o grande diferencial desse livro foi assim, quando eu estava conversando com o Maurício de Souza para poder. Isso foi quase há uns 14 anos atrás. Falou assim: como que nós vamos colocar a Turma da Mônica e inserir no relato bíblico, né? Eu, como padre, tenho zelo pela Sagrada Escritura, eu tinha medo de descambar, de virar uma coisa simplesmente cômica e perder a característica religiosa, né? Mas aí na conversa com ele eu tive um insight, por que não esse grupo de crianças, que é a Mônica e seus amigos, representarem passagens bíblicas, né? Como se fosse um grande teatro. E aí eu estou tentando ver aqui se eu tenho algum livro Como a aqui gente sempre do. fez na catequese, né, padre? Isso, justamente. E aí surgiu a possibilidade. E o Maurício adorou a ideia e já pensou, já fez um rascunho ali, de que toda a cena passaria em cima de um palco. Então, tem a questão lúdica, mas tem o texto ali com toda a sua força, né? É, E aí surgiram outros livros também nessa tomada, como é que fala? Nessa toada de teatro, até chegar. São 7 livros que nós publicamos juntos. Até chegar nesse livro aqui, que é a história de Jesus com a Turma da Mônica. Esse livro foi o último livro que nós escrevemos, nós fizemos o lançamento na Bienal de São Paulo. E aí, para minha surpresa, o Maurício falou assim: ó, dessa vez a gente não vai fazer teatro, não. Porque o teatro está muito já. Está muito batido, né? Dessa vez é o padre que vai contar a história. Eu falei: que legal. Ele falou: mas o padre é o senhor. Eu falei: então tá Ele bom. desenhou o senhor. Ah, que Aí legal. eu entrei na história como personagem, né? Com meu nome mesmo. E foi uma alegria muito grande. Então o livro está cheio de ilustrações, e eu tenho eu de tudo quanto é tipo aqui, Uma grande rindo. homenagem, hein, padre? É É, para poucos. e aí ele mesmo falou assim: padre, com essa abertura, o senhor pode falar o assunto que o senhor quiser. Porque a turma da Mônica, ela não vai, ela vai receber a informação, ela vai receber a mensagem, e quem está falando é um padre. O senhor, como padre, o senhor pode falar de Nossa Senhora, o senhor pode, porque o público é diverso, Pode né? falar A gente de Santa precisa Rita. de Santa Rita, a gente pode falar de Santo Antônio Maria Claré, pode falar dos sacramentos, a gente pode falar um monte de coisa. Sim. Então aí ele falou assim: eu tô dando para o senhor a liberdade do senhor criar agora muitas histórias, né, para poder inserir a Turma da Mônica. E aí eu fiquei muito feliz, muito contente, porque quando o primeiro livro foi lançado, em 73, eu estava nascendo, né? Minha barba branca, parece que eu tenho mais de 60, 70, sei lá o quê, mas eu tenho 51 anos. Então, eu nasci junto com aquele livro e, de alguma forma, eu fui também educado na minha alfabetização com a Turma da Mônica. E poder fazer parte dessa história hoje é um grande presente. É um grande presente mesmo. E ainda, né, ser retratado pelo Maurício de É Souza. verdade. Esse tem que tirar, colocar num quadro. É claro que vocês desenvolveram uma amizade, uma proximidade nesse trabalho dos dois, mas é uma grande É homenagem. uma grande E agora o senhor está homenagem. trabalhando com o quê? Conte para nós. Tem spoiler aí? O que está vindo por aí? Então, eu tenho ainda dentro de mim, pelo menos uns 10 livros que eu já escrevi internamente, que eu preciso colocar para fora. Eu tô, eu tô com uma certa dificuldade de encontrar um tempo e sentar. Eu tenho um projeto que eu estou desenvolvendo.
é como se fosse uma reflexão diária também com relação a Nossa Senhora. E Nossa Senhora vai nos guiando durante esse percurso, mas ela não está numa fase, vamos dizer assim, ou na sua maternidade, mas é pro cotidiano. Então, Nossa Senhora dialogando com a gente sobre os principais dilemas que a gente vive, né? Com base no que ela já viveu também. Então, esse livro eu quero escrever logo. Eu já comecei a escrever e eu não sou de ficar com o livro parado, né? Eu preciso dar vazão. Mas aí eu sofro com a minha ansiedade porque eu não consigo sentar e escrever, né? Por causa de outras atividades e por causa de outras questões. Mas eu tenho bastante coisa para, se Deus quiser, ainda escrever. Tem alguns E projetos. é uma tarefa que o senhor não pode terceirizar, né? Não posso terceirizar, justamente. Não tem como. Eu até, a questão de. Até tentei, esses tempos atrás, de você colocar o teclado você vai dizendo e ele mesmo vai escrevendo o texto para não precisar ficar, porque eu pensei que fosse mais rápido, mas não tem como. Uma coisa é você pensar, outra coisa é você falar e outra coisa é você escrever, né? Sim, Porque quando você está escrevendo, você tá elaborando aquilo na sua cabeça e não é simplesmente o que você está falando. Existe uma diferença muito grande daquilo que a gente fala, daquilo que a gente escreve. Então não deu certo essa técnica. Eu acho que eu vou ter que sentar e escrever mesmo. mas a gente já está curioso para receber mais obras suas. Eu tô lendo os dois aqui, depois já vou comprar o de São É José e São daí já José tô na, é maravilhoso. Você vai já tô na ficar sequência. bastante Porque eu, encantada. quando eu terminei o Quaresma, né, da Divina Misericórdia, eu fiquei, e agora? Vou ficar órfã, né? Vou ficar órfã do Padre Luiz Erlim. E aí o senhor divulgou o cenáculo. Eu disse assim, Cenáculo. eu disse assim, eu vou comprar, comprei. E aí, daí logo vocês estavam divulgando que estava o dia para começar o 9 meses com Maria e vocês tinham me presenteado com o Isso. kit. Eu falei assim, mas agora pronto, tá resolvido, vou fazer os dois ao E mesmo aí, tempo. quando você adquiriu São José, é um ano Vai inteiro. ser um ano Um ano inteiro. inteiro. É, E vai daí ser um ano depois já inteiro. começa de novo a Divina Misericórdia, e É aí a a gente Divina vai. Misericórdia. A Divina Misericórdia é o que foi uma pena que assim o livro ele ficou pronto de uma maneira muito próxima à Quaresma. Embora não seja um livro para fazer somente na Quaresma, Sim, né? sim, o Então senhor poucas pessoas esclareceu. tiveram contato com o livro e talvez pela questão de estar escrito Quaresma na capa, as pessoas pensam que é um livro para Quaresma, mas a Quaresma é um período que a gente pode determinar para a nossa vida em qualquer momento, né? Eu Exatamente. preciso me recolher, eu Mas preciso o senhor pode me explicar para quem não silenciar. conhece esse livro do que ele trata? Porque ele também é narrado em primeira pessoa e é uma pessoa pouco Pouco, usual nas nossas é, conversas. quando eu fui escrever esse livro, eu pensei em várias personagens que pudessem conduzir ao coração de Deus, ao centro da misericórdia. Pensei em Maria Madalena, pensei na pecadora arrependida, e aí eu poderia desenvolver uma história bonita. Mas aí, lendo a Sagrada Escritura, eu fiquei surpreendido com aquele personagem que a gente já sabe quem é, que a gente toda na Semana Santa a gente ouve aquela expressão, que é Dimas, né? O bom ladrão. Então é o bom ladrão que narra essa sequência, esse processo de conversão dele e vai nos chamando também a fazer uma experiência de conversão. Então São Dimas foi o primeiro santo praticamente da igreja canonizado pelo próprio Jesus, né? Sim, Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E aí eu fui pesquisar a vida desse homem e com base nessa pesquisa eu escrevi esse livro. Ele é uma narrativa ficcional, ele é uma ficção, mas eu tentei ser o máximo possível fiel ao que a tradição diz, né? E o restante eu tive a liberdade de criar. É interessante que Dimas, ele era irmão de Simas, sim. né? Para quem não sabe, que era o outro ladrão que estava do outro lado. Então, e o sofrimento de Dimas, encontrando a misericórdia, e o irmão Irmão, dele ali não. não fazendo essa adesão, né? Que é também um pouco do que a gente vive, às vezes, dentro da nossa própria casa, né? Exatamente. Foi o que eu É, pensei quando estava lendo, assim, é o dia a dia nosso, né? é, é, A gente se arrepende,
a gente sabe que está errado, a gente tem, né, e quer que o outro também tenha essa mesma, mas o outro não quer. Não quer. Mas o fato de você querer que o outro também faça a experiência é uma prova de amor linda, né? Sim, sim. Porque você quer que o outro se dedique, experimente o que é bom, aquilo que pode fazer diferença na vida do outro, né? E você desejar a conversão de alguém é desejar de fato e é uma prova de amor, né? Isso é muito bonito. Então, esse livro ele nasceu com esse propósito. São 47 dias para mudar de vida. Quaresma é um período de reclusão. Então, se você precisa fazer um silêncio para você organizar a sua vida, então você se apega à Quaresma da Divina Misericórdia, 47 dias para mudar de vida, independentemente do tempo litúrgico que a Sim, gente esteja vivendo. Você pode sim. começar hoje, Perguntar inclusive. se tem na Amazon. Tem. Tem na Amazon. Praticamente todos os meus livros têm na Amazon. E quem Então, pode ser tem o tanto a Kindle versão também digital, consegue. isso, tanto o e-book quanto a versão impressa. Agora, esse livro especificamente, eu aconselho a ter de maneira, ter ele Impresso, né? físico, né? Ó, É, porque porque ele tem tem para escrever. espaço para anotação, e isso também é muito importante nesse processo de conversão e de se posicionar com relação a você mesmo. Porque você escreve e você toma propriedade, né, daquilo que você está vivenciando. E daqui, talvez 1 ano, 2 anos, você vai reler, você vai fazer a experiência de novo Sim, e você vai ver quanto Deus agiu na sua vida, né? O quanto a misericórdia já te abraçou, o quanto você precisa ainda caminhar para se tornar uma pessoa melhor, para mudar de vida realmente. e esse Tem uma exercício pessoa perguntando qual é o é o nome seu do nome. padre. O meu nome é Luiz Erlim, Padre Luiz Erlim. Esse também exercício de escrever, eu recomendo sempre, eu sempre estudei muito, né? Existem até neurocientistas que falam que quando a gente escreve, grava no cérebro de forma que você dorme, acorda, não vai apagar. Se você É, só lê e o outro dia segue a vida, você acaba esquecendo. é. Então, tudo que você escreve, você guarda melhor. Isso é uma verdade indescritível. Eu sempre oriento, de modo especial nas direções espirituais, isso já há muito tempo atrás, desde quando eu estava começando meu ministério sacerdotal. Eu aprendi isso e levo isso para minha vida. A, a forma de você colocar para fora muitos monstros que você carrega é através da Sim, escrita. sim. E quando ele está escrito, você consegue domar, você consegue controlar, você consegue aprisionar aquilo que está te aprisionando. Esses dias mesmo eu estava relendo e gosto de fazer isso, porque a poesia é minha grande paixão, assim. E eu escrevi muita poesia na minha adolescência, na minha juventude, e eu de vez em quando releio, até posto nas minhas redes sociais algumas poesias. E como isso me faz um bem danado, sabe? Eu me vejo há 30 anos atrás, 40 anos atrás, e percebo o quanto eu evoluí, mas o quanto de mim ainda restou, né? Nos meus anseios, nas minhas aspirações. Então isso é muito bonito. Não deixe de escrever, seja o que for, mesmo que seja somente para você ler, mas aquilo que você escreve, você coloca para fora. E colocando para fora, você tem como segurar. Você tem Tem como alguns domar. psicólogos, inclusive, que fazem, né? Esse exercício de você escrever. Quando você escreve, você tem uma consciência maior do que você está sentindo. Isso, E isso. você E põe em reler palavras depois é a aquilo que melhor às vezes é coisa. difícil de entender. É. Então o livro ele tem essa proposta de caminhar 47 dias num processo de cura e libertação para que a misericórdia de Deus se faça verdade na nossa vida. Não é simplesmente desejar a misericórdia, mas é adentrar ao coração de Jesus e fazer uma experiência daquilo que é imprescindível para a nossa felicidade, que é se sentir amado e querido por Deus, independentemente de quem somos, do que fizemos, do que faremos. O amor de Deus por nós é incondicional e ele deseja o nosso retorno, assim como o pai do filho pródigo, né? Sim.
Padre, então essa ânsia de escrever, eu agora estou me identificando. Eu fiz o primeiro livro, fiz o segundo, pensei assim, terminar, não vou mais querer escrever. E aí sempre tem mais uma coisinha. Vem, Sempre tem. É vem, como se vem, vem. fosse uma plantinha que vai surge É, ali, aí você faz é. e surge ali. Sempre, isso é muito bom. Acho que é bom estar para cá também, né? Justamente, justamente. A minha maior terapia, com certeza, é quando eu estou escrevendo, né? Porque ali sou eu, comigo, com os meus pensamentos, caçando o Espírito Santo. E aí é bom que o Espírito Santo ele está também envolto naquilo que eu sou, né? Na minha essência. E aí eu vou conseguindo observar e vou conseguindo perceber aonde o Espírito está tocando, aonde ele está conduzindo. E sempre é bom depois a gente poder reler. Eu não gosto muito de reler meus livros que eu escrevo, mas às vezes eu me surpreendo quando eu releio ou escuto alguém lendo, né? Acho que essa é a meu maior espanto de perceber como isso faz sentido, como isso é interessante. Então, e você está devendo um livro com Tô. a Ave Maria, né? Escrito pela Ave. Eu, depois, ó, em junho, vou combinar com o senhor. Eu tenho uma ideia aqui, Tá. uma ideia maluquinha na minha cabeça. Já pôs até no papel, mas ainda Estamos, não em forma de livro, ansiosos em para forma publicá-la. de, sabe, em forma de ideia. É uma coisa Tá. que eu tenho inspirado por várias coisas, mas a gente vai conversar. Em junho a gente Tá conversa. ótimo, vamos lá. Padre, eu tenho perguntado para algumas pessoas e gostaria de perguntar para o senhor. O que o senhor conhece da história de Santa Rita, o que mais lhe chama a atenção e o que nos dias de hoje Santa Rita nos ensina? Porque eu sempre falo aqui, os santos, gente, eu sei que a gente tem essa relação cultural. Ai, a minha santinha, vou pedir intercessão, vou pedir graça. Mas o santo, ele tem um papel de modelo, de exemplo de santidade. Então, na história de Santa Rita, o que o senhor diria que Santa Rita traz hoje? 2025, vivemos num mundo meio doido, É, né? Mas com um Papa, né? Um Papa novo, que é um agostiniano igual Santa Rita. Então, conta para nós o que o senhor mais gosta da história então, dela e o que traz para eu nós. acredito que de toda a rica história de Santa Rita, essa adesão a um projeto maior, né? Que é essa consagração que ela faz, buscando o querer de Deus para a sua vida. Isso é muito interessante porque ela se despe do que ela é, dos seus sonhos, dos seus ideais, vamos assim dizer, para se revestir com essa roupa de santidade que é a realização do projeto de Deus. Não por vaidade, mas por consciência de que ela é uma criatura, que ela é alguém que tem uma missão terrena, né? Isso é muito bonito. E trazendo isso para os nossos dias, eu acredito que uma das grandes dificuldades hoje é a gente também conseguir, diante de tantas possibilidades que nós temos, a gente parar e dizer seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, né? A gente tem tantos projetos, a gente tem tantos movido pela vaidade, sobretudo, né? Que é proporcionada, inclusive pelas redes sociais, pela mídia essa questão de eu ser dono de mim, né? Que tem até uma novela agora, Dona de Mim. É, tudo isso é importante, de fato, mas qual é a nossa essência, né? A gente veio para quê? Então, Santa Rita, ela vai se deixando levar por esse querer de Deus, sem grandes questionamentos, mas ela vai respondendo com docilidade no seu dia a dia, na sua forma de ser, nas atribuições que ela vai assumindo. E que a gente também pudesse ter essa docilidade, esse desejo de que a vontade de Deus se faça em nós. E assim, nós não somos donos da nossa existência. Nós temos a vida, mas a vida é um sopro que Deus lançou na nossa direção, nos presenteou e fez esse barro que somos respirar. Mas esse respiro ele volta. Ele volta para o próprio Deus, que é o Ruá, né? Que a gente aprenda também que a nossa vida é muito breve
E diante dessa brevidade, eu posso fazer a diferença. Mas eu não faço a diferença me colocando no lugar de Sim, Deus, mas deixando Deus me guiar, né? Acho que esse é um testemunho bonito que ela deixa pra com gente. certeza. Padre, como que as pessoas encontram o senhor nas redes sociais? Sigam o Padre Luiz Erlim. O senhor publica todos os dias, o senhor é bem ativo nas redes que eu acompanho. Eu tenho lá um projeto que chama Homilia um Minuto, né? E aí eu posto a homilia nas minhas redes sociais, mas também a gente envia homilia para quem deseja receber no WhatsApp. É só E assim, eu, pedir lá no Insta? no Instagram, a minha primeira postagem no Instagram, ele é um caminho para você receber no teu WhatsApp, né? Uhum. A homilia um minuto. Inclusive, se você entrar naqueles stores salvos, tem lá aquela O bolinha, destaque? bolinha lá no meu perfil. Ali Tá, a primeira bolinha tá escrito homilia. É tá. só entrar ali e você já entra nos grupos. Aí é só se cadastrar e você começa a receber a partir de amanhã a homilia em um minuto. Eu costumo dizer que é um projeto para quem tem muita fé, mas tem pouco tempo. Um Porque às vezes minuto. a gente se perde em homilias aí que divagam sobre vários assuntos e talvez não chega no cerne do evangelho. Eu tento fazer esse esforço de apontar uma boa reflexão em um minutinho com base no evangelho do dia. Então me siga lá e receba também É arroba essas Padre Luiz Erlim. arroba Padre Luiz com S e Erlim com N. E sigam a Ave E, Maria também. e Ave Maria, editora Ave Maria. Editora Ave Maria. Editora Ave Maria é bem fácil, né? É. Arroba editora Ave Maria. Inclusive será a casa da futura autora, Ah, né? bem. Amém, Padre. E assim, eu gostaria, se o senhor puder, claro, fazer uma benção final. De jornalista para jornalista, ambos somos jornalistas. Esses dias conversei com a professora Marli, que eu acho que foi Ah, sua Marli, que professora, a legal. Marli. Foi, Eu foi, estou foi. dando uma disciplina na Casper. E ela Ah, que agora legal. é coordenadora lá. E ela falou do senhor para mim. Eu disse, então somos conhecidos. Eu fiz algumas disciplinas com ela lá na Metodista, no mesmo programa, né? Ali é que a gente Isso. estava. Nós estávamos em programas diferentes, mas no mesmo curso, né? Que era a comunicação social. E, nossa, a disciplina dela é maravilhosa. Bom saber disso. Me dê um abraço na Marli quando você Mando encontrar. E eu sim. deixo aqui a minha bênção, então, para todos que estão assistindo. Eu não tenho aqui a imagem de Santa Rita, Mas eu mas eu tenho a tenho. Você relíquia, tem? padre. Você segura a relíquia e eu seguro o coração de Maria Tá aqui. bom. Deus Santo de Misericórdia, nós te pedimos que neste momento todas as pessoas que estão assistindo essa live recebam a bênção de Deus e de modo especial também as pessoas que assistirão depois. Que o Imaculado Coração de Maria, São José, castíssimo esposo da Santíssima Virgem, Santa Rita de Cássia, todos os anjos e santos de Deus, possam nesse momento abençoar você, sua família, o seu lar, a sua saúde, os seus projetos. Abençoe todas as pessoas que você ama e que essa bênção seja repleta de felicidade, de alegria e de cura física, espiritual e psíquica. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada mais uma vez, padre, por sua simpatia, por seu sim. Um Amém. abraço para todo mundo aí da editora e que o senhor continue tendo saúde e principalmente essa vontade de escrever, que parece um menino falando, falou que tem 50, eu tenho 51, sou de 74. Ah, de Somos, 74. Então sou somos de quase 74. gêmeos, né? Mas eu sou de janeiro, então tá bem pertinho. O senhor é É dezembro, né? de dezembro, É, dia então 3 de dezembro. estamos bem pertinho. Então, assim, é uma safra Verdade. boa. É verdade, verdade. Vamos acreditar nisso. Mas que Né? legal, apareça também na editora para Apareço tomar sim, um tem que café. tomar um café. Conhecê-lo Isso. pessoalmente, ainda não conheço, pessoalmente não mora É, tão pertinho, é, é. né? Tá bem. Obrigada, viu? Obrigado.
Eu vou encerrar com o senhor, mas eu continuo com o pessoal para dar os Tá recados. bem, fiquem com Deus. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Gente, ontem, né, acabei saindo junto com o padre, deixei todo mundo no vácuo. Aí eu fiquei morrendo de vergonha, porque realmente foi uma correria, eu não consegui me despedir adequadamente. Mas hoje nós vamos conseguir. O povo perguntou, ó, eu vou depois fazer uma fotinha e mandar lá nos grupos. Esse aqui é o Quaresma da Divina Misericórdia, esse eu fiz, esse é o mais novo. Esse aqui é os 50 dias no Cenáculo com Maria. Eu comecei logo no domingo de Páscoa. E esse aqui, 9 meses com Maria. São os 3 livros do Padre Luiz Ermírio. Tem outros, né? Mas esses são os livros que a gente falou bastante hoje. Depois eu faço uma foto e mando lá no grupo. Gente, hoje, então, nossa última live, assim, ao vivo do mês, né? Em junho nós voltamos novamente. Amanhã, a partir das 8 da manhã, a live vai estar disponível já no YouTube, com a oração Coroa de Santa Rita, para a gente fazer o 21º dia. E o 22º dia, eu convido vocês para me acompanharem no meu dia, lá no Santuário de Santa Rita de Cássia. Então, eu convido vocês para terem um dia inteiro com Santa Rita, mesmo que seja de forma digital, de forma online, né? Mas eu espero que vocês consigam acompanhar as missas. Vou tentar gravar o máximo, né, possível. Vou gravar o responsório cantado. Vou gravar a hora que eles rezam a coroa de Santa Rita também, que é um momento bem bonito. E eu acho assim, foi incrível esses 20 dias de lives, né? A gente conseguiu trazer assim, várias pessoas, né? Devotos, testemunhos lindos de devoção que fez a gente chorar, que fez a gente rir, que fez a gente refletir. A gente também trouxe os padres que trouxeram essa reflexão, né, mais profunda, como a gente tem aprendido nesses últimos dias com eles. E foi assim, Ju, eu até comentei sobre isso, eu não programei a ordem. Eu fui pensando nas pessoas e colocando na lista e fazendo o convite. E as pessoas foram aceitando, outras diziam assim, não, nesse dia eu não posso, a gente pode alterar o dia. E a gente foi ali, sabe, adequando as agendas de um, de outro. E aí foi fechando tudo certinho, assim, parecia que era o nosso bordado do avesso perfeito. Porque assim, no começo parecia assim, não vai dar certo isso. E no fim deu tudo muito certinho, né? Parece assim que uma live veio complementar a outra, né? O padre Sandro no domingo, né, com toda a sua devoção, aí veio o padre Abimar com todo o conhecimento intelectual dele contando sobre o histórico santuário do Rio de Janeiro, hoje o padre Luiz Erlim com toda essa profundidade. Então a gente foi, né, que nem quebra-cabeça, assim, e não foi pensado. Esse foi mais incrível. Padre Frei Jean, que conseguiu participar finalmente no sábado, né? Então foi tudo assim, foi tudo obra de Deus, do Espírito Santo, não foi obra minha, não. O meu trabalho foi só mandar o convite para as pessoas, mas foi o Espírito Santo que foi dizer, chama fulano, chama aquele lá, insiste com fulano, vamos fazer. E aí foi tudo muito, muito bom. Espero que vocês tenham gostado, obrigada pela presença de todos. Eu sei que teve gente aqui, ó, 20 dias, assim, ó, assíduos, todos os dias ao vivo. Márcio, que sua vozinha consiga uma vaga logo para tratar dessa pneumonia. Gente, se vacine. Aqui em São Paulo está tendo muito, muito caso da influenza e a vacina da influenza está disponível nos postos de saúde, porque quando a gente não se vacina, as pessoas que são mais frágeis, o vírus começa a circular mais. E quem é prejudicado são as pessoas mais frágeis, os idosos, como a vozinha Alice do Márcio, que se Deus quiser vai conseguir uma vaga para tratar dessa pneumonia. E, gente, hoje, assim, foi muito, muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Os 20 dias foram muito bons, não terminamos ainda, né? Não vamos comemorar antes do tempo, mas amanhã eu espero que vocês gostem da live, façam a live e dia 22 acompanhem lá do santuário. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Meu muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Muitos vieram aqui participar desses 22 dias com os seus pedidos, com os seus impossíveis. Talvez nesses 20 dias muitos tenham conquistado seus impossíveis. Lembra que eu contei a história da moça, do filho, da camiseta, né? Que o menino do espectro autista, então, foi um dos testemunhos que eu obtive. Uma outra moça falou que uma casa que fazia tempo que ela estava para vender, não conseguia vender, conseguiu vender a casa. Como o padre Luiz Erlim falou, às vezes o milagre vem muito rápido na vida da gente. A gente pede e vem.
mas às vezes não. E é quando a gente fortalece a nossa fé, quando a gente fortalece a nossa espiritualidade, que a gente consegue ter forças para enfrentar o não. O sim é tudo maravilhoso, mas o difícil é enfrentar o não. E aí eu quero contar para vocês, fazer um paralelo, né? Já encerrando aqui a nossa live. Quando eu fiz, esse ano agora, dia 23, vai fazer um ano da minha cirurgia do joelho. E quando eu fiz a cirurgia, o médico antes pediu para fazer um fortalecimento durante 6 meses. E depois também, agora eu tenho que fazer fortalecimento também. E eu faço um paralelo com a nossa fé. Nós precisamos fortalecer a nossa fé. Do mesmo jeito que a gente vai no médico, o médico diz assim, Dona Kátia, tem que fazer exercício, tem que fortalecer esse joelho. Ou vai no nutricionista, tem que se alimentar melhor, tem que diminuir as taxas de colesterol, de não sei o que, não sei o que. Tem que se alimentar melhor? A gente também precisa alimentar a nossa fé e fortalecer a nossa fé. Por quê? Porque eu tenho convivido com algumas pessoas que passaram situações muito difíceis na vida. E eu percebi nesse convívio, né, nessa lição de conviver com a dor do outro, que quando a pessoa tem a fé fortalecida, não significa que ela não vai enfrentar os problemas. E não significa que ela não vai perguntar, questionar a presença de Deus, não. Mas ela vai ter mais força para superar estas quedas. Então, a gente ter fé não significa que a vida só vai ser um mar de rosas. A gente fortalecer a nossa fé significa que a gente vai buscar as rosas apesar dos espinhos. E é isso que Santa Rita nos ensina. Que apesar dos espinhos que ela teve na vida, ela teve muitos espinhos na vida. Ela não desistiu de lutar pelas rosas. Mesmo no leito de morte. O que ela pediu no leito de morte dela? Uma rosa e 2 figos. Então, que a gente tenha eu assumi esse compromisso. Todos os anos, após os 22 dias com Santa Rita, eu assumo um compromisso. Ano passado, eu assumi o compromisso de fazer a novena todos os meses de Santa Rita. Vou continuar esse ano. E esse ano eu assumo esse compromisso de fortalecer a minha fé. Sabe? Do mesmo jeito que o médico fala assim, fortaleça seus músculos para que lá no futuro você tenha para você fique uma idosa assim com condições boas de vida. Eu entendi isso de Deus. Fortaleça sua fé agora, reze agora, procure sua conversão agora, dedique mais tempo à sua espiritualidade, à sua fé, a conhecer mais sobre Deus, sobre Santa Rita agora, para que quando você passar por um momento turbulento da sua vida, quando passar por uma noite escura, a fé vai te guiar. A tua força, a tua religiosidade, a tua espiritualidade vai te ajudar a levantar da cama, vai te ajudar a enfrentar os desafios, vai te ajudar a enfrentar os espinhos. E eu convido vocês também a assumir esse compromisso comigo. No que eu puder ajudar vocês, trazendo Frei Jean, trazendo Frei Maciel, trazendo Padre Luiz Erlim, a gente vai fazer isso juntos. Agora, para o próximo ciclo, 2025, 2026. Uma excelente noite a todos. Rezem pela minha missão, rezem pela minha viagem. Amanhã eu vou pegar a estrada, vou para Curitiba, ó, dirigindo. Então, rezem pela minha missão. Mando mensagem quando eu chegar. E na quinta-feira, dia 22, me acompanhem lá. Diga lá, fiquem lá, ó, quero ver o joinha de vocês, tá bom? Um grande beijo para vocês, mais uma vez, meu muito obrigada. E que rosas caiam do céu, né? Eu sei que às vezes não vai vir agora, mas que um dia elas virão. E vocês vão lembrar desse momento, que valeu a pena esses 22 dias, que valeram a pena esse ano todo que estivemos juntos. Um grande abraço, um grande beijo. Viva Santa Rita. Tchau, tchau.